hoje nós vamos falar sobre 4 benefícios para aqueles que buscam o conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que a igreja brasileira, ela é uma igreja analfabeta de Bíblia, infelizmente. Nós observamos que não há empenho adequado sobre o conhecimento da palavra. Tanto que uma das reuniões menos prestigiadas é justamente qual? A reunião da Escola Bíblica Dominical. Qual é a outra coisa menos prestigiada na igreja? O seminário teológico. Aliás, 70% das igrejas, mais ou menos, porque a maioria são neopentecostais, pregam contra o seminário, ensinam contra o estudo teológico. Então nós temos um problema com relação aos irmãos desfrutarem dos benefícios do conhecimento que a palavra de Deus traz. O primeiro benefício que eu anotei aqui está em 2 Timóteo 3,15. O conhecimento da palavra de Deus nos torna uma pessoa sábia para a salvação. Diz Paulo a Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o conhecimento da palavra de Deus te traz sabedoria que conduz você no caminho da salvação. Ao contrário de alguns aí, eu entendo que a salvação pode ser perdida, a apostasia pode acontecer. Ela está em toda a Bíblia. E só apostata quem foi. Se você pegar Hebreus capítulo 6, lá trata de um caso de apostasia. E é engraçado que Paulo ali, entendo eu que é Paulo, está reclamando que aqueles cristãos estavam sendo sustentados com leitinho porque não podiam receber o alimento sólido. Ou seja, a falta de conhecimento teológico bíblico levou aqueles crentes verdadeiros a uma apostasia. Eles abandonaram a fé, acabaram apostatando da fé. Então, há uma necessidade tangente aí sobre a questão de nós estarmos apegados à palavra de Deus, porque nos dá sabedoria para termos uma vida na presença de Deus e mantermos a nossa salvação. A salvação foi dada de graça, é um presente de Deus para a tua vida, mas guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o jeito de guardar o que Deus te deu é através do conhecimento da palavra de Deus. Segundo benefício para quem se aprimora na palavra de Deus é o seguinte: o conhecimento da palavra de Deus nos impede de pecar. Repito, o conhecimento da palavra de Deus nos impede de pecar. Salmos 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por que, pastor João Flávio, isso? Porque quanto mais eu conheço da palavra de Deus, eu sei o que eu posso e não posso fazer. Eu sei o que devo e não devo fazer. Então a palavra de Deus, pastor Edson Miranda, ela me conduz no caminho da verdade, no caminho da seriedade, no caminho da santidade. Por que tem muito crente aí vivendo em pecado? Porque não conhece a palavra de Deus. Errais por não conhecer a palavra do Senhor nem o seu poder. A pessoa que não tem esse conhecimento bíblico, ela está suscetível a errar mais, a pecar mais, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, é muito importante que nós cresçamos na graça e no conhecimento da palavra, porque esse conhecimento vai trazer justamente santidade para a nossa vida. Daí nós observamos porque a igreja brasileira tem carência de santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aliás, a gente observa muito por aí que não se prega mais sobre santidade. Tem até um cântico muito legal que fala sobre arrebatamento, e nesse cântico, não sei se nós temos aí na nossa discoteca evangélica aí, que nós temos aí, aquela música que fala santidade ao Senhor. No final do clipe tem até um arrebatamento, né? É uma irmã de cor muito boa de canto, e o hino é muito belo, e ele fala realmente uma verdade: sem santidade ninguém verá o Senhor.
E é lamentável que hoje o pecado está entrando dentro da igreja. E um dos problemas do pecado entrar dentro da igreja é justamente pela problemática da falta de conhecimento da palavra do Senhor. Onde há a palavra do Senhor, a santidade. Onde há a palavra do Senhor, há uma igreja saudável. Onde há a palavra do Senhor, há uma vida produtiva. Por isso que a Igreja Evangélica da Paz, por exemplo, tem o slogan seriedade na palavra, porque entenderam que se você discipular bem as pessoas, se você ministrar com profundidade a palavra de Deus, você vai ter crentes maduros, pessoas espiritualmente vívidas na presença do Senhor, e essas pessoas vão agradar a Deus com mais, vamos dizer assim, pertinência do que aqueles que estão fora do contexto da palavra de Deus. Terceiro que eu relacionei aqui, o conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual. Eu acabei de citar 2 Pedro 3,18, repito, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Então, não há crescimento sem a palavra. Imaginemos o que acontece na África. Tem alguns países da África onde há o que nós chamamos de inanição, né? Esse é o termo, correto, Lucas? Inanição. Então, as pessoas, elas não se desenvolvem. Você pega uma criança de 15 anos de idade tendo um corpinho de uma criança de 7, 8 anos de idade, porque ela não tem comida, ela não tem alimento, ela não tem leite para tomar, ela não tem carne para comer, ela não tem arroz e feijão periódico para se alimentar no almoço, na janta. Então há uma inanição. Essa criança, ela vai ficar desnutrida e ela não vai desenvolver-se adequadamente. Então, uma criança de 15 anos, que já deveria ter lá 1,5 m, 1,60 m de altura, ela tem 90 centímetros, 1 metro de altura. Quer dizer, a criança não cresce, a criança não se desenvolve, a criança fica raquítica. E no mundo espiritual, se nós pudéssemos ver, pastor Edson Miranda, pudéssemos ver assim, como uma analogia, o crescimento espiritual dos crentes, nós íamos ver dentro da igreja, ou ver no mundo evangélico, um monte de naniquinhos. Um monte, um ou outro um pouquinho maior, um monte de naniquinhos. Por quê? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Quer ver um exemplo interessante? Eu me lembro que essa semana, acho que passada, ou essa semana, houve uma pergunta aqui sobre pena de morte, né? E eu falei o que a Bíblia ensina sobre a pena de morte. Falei que a Bíblia, tecnicamente, ela não restringe o Estado de executar a pena de morte. E citei texto de Gênesis capítulo 9, o próprio Senhor Jesus disse, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E aí, o senhor citou, o pastor Edson Miranda, Romanos 13, e aí uma irmã ligou. Olha, o senhor como pastor não poderia ensinar esse tipo de coisa. Eu falei, irmã, não estou ensinando, eu estou apenas dizendo... Aliás, eu estou ensinando porque está escrito na palavra de Deus, não é opinião minha. A palavra de Deus não restringe os Estados Unidos, por exemplo, de praticar esse ato. Ela falou, ai, que coisa feia o senhor falar isso. Eu falei, irmã, a irmã já estudou sobre o assunto? Não, eu conheço muito pouco a Bíblia. Eu falei, então como é que a irmã sabe que eu estou errado? Eu já estudo a Bíblia há 27 anos. Ah, eu sei porque eu acho. Então, quer dizer, ela sabe porque ela acha. Ela não sabe porque ela estudou, porque ela pesquisou, porque ela enveredou-se pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, assim nós temos a maior parte dos crentes. Vive de achômetro, né? E aí, esses líderes, falsos profetas, que tem por aí, principalmente no meio neopentecostal, não estou falando que todo neopentecostal é isso, tem muita igreja neopentecostal séria, mas esses líderes manipulam essas pessoas para ganhar recursos com elas, ganhar dinheiro com essas pessoas, e elas acabam virando massa de manobra, porque não conhecem a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Por fim, o conhecimento da palavra de Deus resulta num viver vitorioso. Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então veja, a verdadeira prosperidade não está na corrente dos 70, não está na urucubaca da igreja tal. A prosperidade bíblica está na palavra de Deus. Então, quando o homem de Deus, a mulher de Deus se dedica no conhecimento bíblico, ele vai realmente prosperar biblicamente. E essa prosperidade não tem a ver apenas com questões financeiras. Ela extrapola essa questão. Essa prosperidade tem a ver com uma vida perene, santa, reta, feliz na presença de Deus. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, acredite no que eu estou te dizendo. Há benefícios inefáveis para aqueles que buscam o conhecimento da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Adquira um bom dicionário bíblico, adquira a periodicidade de abrir a Bíblia, não como um papagaio, ler assim de qualquer jeito, mas com penetração, com aquela concentração dedicada na palavra, anotando as palavras mais importantes do texto, depois buscando o entendimento dessas palavras, procurando, talvez, há hoje material para isso, a exegese do texto, porque nós temos Bíblias explicadas que direitinho falam isso, nós temos uma da CPAD que é muito boa. O que eu quero nessa manhã dizer para você é que é possível você sair desse marasmo teológico e conhecer mais a palavra de Deus, conhecer a teologia bíblica, como nós falamos lá no seminário, para você começar a teologar, ou seja, é ter um pensamento bíblico no seu dia a dia. Ok? Chegue perto do rádio, vamos orar agora e pedir as bênçãos de Deus. Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã, te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra foi enviada e o teu povo foi sarado. A tua palavra é poder, o conhecimento bíblico é benéfico em todos os aspectos, mas infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam isso. Ó Deus, abre o entendimento das pessoas, que eles entendam, ó Deus, os benefícios de estar na tua palavra e de vivermos na tua palavra. Porque se as tuas palavras estiverdes em nós, nós realmente saberemos o que pedir, saberemos como viver melhor e saberemos como crescer e termos uma vida feliz. Nós te agradecemos por tudo e pela tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.